Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos continuar com a série Destaques do Futebol Brasileiro, falando desta vez de Ademir Marques de Menezes, um dos mais talentosos jogadores de futebol brasileiro e dos mais importantes jogadores da história do Vasco da Gama. Mas, antes disso, inscrevam-se no canal clicando no botãozinho que vai ficar ali naquele canto e clique no sininho que vai aparecer para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos produzidos, ok? Vamos então ao vídeo. Ademir Marques de Menezes é pernambucano de Recife, onde nasceu no dia 8 de novembro de 1921. Tinha o apelido de Queixada por conta do seu queixo proeminente. Foi um dos principais jogadores brasileiros da década de 40 e 50 e ídolo histórico do Brasil e das torcidas do Vasco da Gama nas memoráveis tardes do Maracanã. Atacante rápido, dava arrancadas impressionantes, armava as jogadas e aparecia para concluir. Foi ele um idolatrado artilheiro do Vasco da Gama e, para muitos, o maior jogador a carregar no peito a Cruz de Malta. É também considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ademir começou a jogar futebol nas peladas de praia em Recife, próximo ao local onde nascera. Sua carreira começa aos 16 anos na equipe de juvenis do Esporte Clube do Recife. Era ainda um jovem de 17 anos quando chegou à equipe principal em 1938, ainda na condição de suplente, fazendo apenas alguns poucos jogos. 2 anos depois já era titular e em 1941 sua característica de artilheiro já começava a se manifestar quando foi o artilheiro do campeonato pernambucano conquistado pelo Sport. No ano seguinte, em 1942, o Sport fez uma vitoriosa excursão ao sudeste e sul do país, jogando em Minas Gerais, no Rio, São Paulo, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Disputou 18 partidas e venceu 11. Uma delas venceu o Vasco por 5-3. Ademir marcou 3 gols e deu assistência para outro. O time do Sport impressionou a imprensa e os clubes do Sul, e o Vasco se apressou a contratar Ademir, e com ele também foram para o time cruzmaltino Zago e Djalma Ferreira. Em suas primeiras partidas pelo Vasco, Ademir mostrou ser um jogador diferenciado e à frente do seu tempo. Não só finalizava bem dentro e fora da área com as 2 pernas, como também criava jogadas para os companheiros e chamava a marcação para si. Sua estreia foi contra o América do Rio de Janeiro no campo do Botafogo em março de 1942. Estava em disputa o Troféu da Paz e o Vasco o conquistou ao vencer por 2-1 com 2 gols de Vila Dônega. Nessa sua primeira passagem pelo Vasco, de 1942 a 1945, conquistou o Campeonato Carioca de Futebol de 1945, invicto, o Torneio Relâmpago de 44 e o Torneio Municipal de 44 e 45. Na foto, a equipe campeã de 1945. Em pé, Dino, Eli, Berascocheia, Augusto, Rodrigues, Rafanelli e o técnico Ondino Vieira. Agachados estão o massagista Mário Américo, Santo Cristo, Ademir Menezes, Isaías, Jair Rosa Pinto e Chico. No ano seguinte, em 1946, Ademir esteve no centro de mais um dos célebres episódios protagonizados pelo folclórico técnico Gentil Cardoso, cuja história já foi contada aqui no vídeo, já foi tema de um vídeo aqui no canal. Neste ano, Gentil recebeu um convite para treinar o Fluminense, em substituição ao uruguaio Héctor Cabelli. Iria se iniciar o Campeonato Carioca de 1946, quando Gentil Cardoso lançou uma de suas pérolas e teria dito para a diretoria tricolor o seguinte, abre aspas, dê-me o Ademir que eu lhes darei o campeonato, fecha aspas. Ademir era o melhor atacante do Vasco, campeão carioca do ano anterior, e não andava muito satisfeito com seu salário no clube, o que facilitou a negociação que foi feita através do seu Menezes, que era o seu pai e procurador. Com uma linha ofensiva formada por Pedro Amorim, Simões, Ademir, Orlando Pingo de Ouro e Rodrigues, o Fluminense de Gentil Cardoso fez uma bela campanha no campeonato e sagrou-se campeão.
O autor do gol do título na partida de 1-0 sobre o Botafogo foi justamente Ademir, o que enfatizava o cumprimento da promessa que Gentil fizera aos dirigentes tricolores de levar o título para as Laranjeiras. Na foto, antes desse jogo, Ademir e o icônico craque do Botafogo, Heleno de Freitas. Em 1948, Ademir retornou ao Vasco para mais um período de glórias. Já estava a essa altura bem amadurecida a equipe vascaína, que ficou conhecida como o Expresso da Vitória, que teve sua fase mais gloriosa no final dos anos 40, quando foi o primeiro time brasileiro, seja clube ou seleção, a ganhar um título internacional fora do Brasil, o Torneio dos Campeões Sul-Americanos de 1948. O Vasco foi o clube que mais cedia jogadores para as seleções. Formou a base da seleção carioca, campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções estaduais de 1946 e 1950, da seleção brasileira campeã da Copa Rio Branco de 47 e 1950 e campeã sul-americana de 1949, além de levar o Brasil pela primeira vez na história a uma final de Copa do Mundo em 1950. Nessa seleção havia no elenco 8 jogadores vascaínos, mais o técnico Flávio Costa. Esta da foto é a equipe vascaína desse ano, que foi a base da seleção brasileira e uma das melhores formações vascaínas. Em pé estão Barbosa, Augusto, Laerte, Jorge, Danilo e Eli. Agachados, o massagista Mário Américo, Alfredo, Ipojucan, Ademir, Maneca e Dejair. Ao todo foram 12 anos no Vasco da Gama. Nas 2 passagens que fez pelo clube, Ademir marcou 301 gols em 429 partidas. Foi campeão do Torneio Início do Rio de Janeiro de 1942, 44, 46 e 48. Troféu da Paz de 1942. Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro de 1944. Torneio Municipal do Rio de Janeiro de 1944 e 45. Campeonato Carioca de 45, 49, 50 e 52 e Sul-Americano de Clubes de 1948. Com esse desempenho, tornou-se o maior artilheiro da história do clube, até ser ultrapassado por Roberto Dinamite tempos depois. Ademir foi eleito o melhor jogador do Vasco nas temporadas de 1949, 50, 51 e 52. Em 1951, o jogador ficou na 7ª posição em enquete realizada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo para a escolha do esportista preferido do público. Porém, devido à trágica e inesperada derrota na final da Copa de 50, onde o Vasco cedeu 8 jogadores, sendo 6 titulares, Barbosa, Augusto, Danilo, Maneca, Ademir e Chico, o esquadrão cruzmaltino não teve um reconhecimento ainda maior na história. Nesta competição, Ademir foi o artilheiro com 9 gols. Ademir jogou no Vasco até 1956. Seu último título pelo clube foi o torneio octogonal Rivadavia Correia Meia, em 1953, quando o Vasco foi campeão invicto. Na época, apesar dos meios de comunicação não serem tão avançados como atualmente, já era usual a utilização de artistas e jogadores famosos em anúncios publicitários. E aí está Ademir em 2 exemplos desses anúncios. Em um deles, impensável nos dias atuais, mas muito comum na época, um jogador famoso de futebol anunciando cigarros e, pior, declarando que fuma. Até uma determinada época era assim mesmo. O cigarro era associado nos anúncios a atletas e pessoas bem-sucedidas. Somente após uma conscientização geral dos malefícios do cigarro, a saúde, isso não acontece mais. Até mesmo os anúncios estão proibidos. Em 1957, Ademir retornou ao Esporte Clube do Recife, clube que o revelou para encerrar a sua carreira. Despediu-se do futebol vestindo a camisa do clube, pelo qual admitia torcer desde criança. Seu último jogo foi um amistoso entre Sport e Bahia, na Ilha do Retiro, no dia 10 de março daquele ano. Ademir defendeu a seleção brasileira de 1945 a 1953. O primeiro jogo foi em 21 de janeiro de 45 em Santiago, na vitória de 3-0 sobre a Colômbia pela Copa América.
Com a camisa da seleção, foi campeão da Copa Roca de 1945, Copa Rio Branco de 1947 e 1950, Campeonato Sul-Americano de 1949, Copa Oswaldo Cruz de 1950 e Campeonato Pan-Americano de 1952. Foram, ao todo, 39 jogos com 30 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 31 gols. Ademir tem uma marca histórica no futebol. Até hoje, nenhum brasileiro marcou tantos gols numa única Copa do Mundo. Foram 9 gols em 6 partidas na Copa de 50. E foi ele o artilheiro da competição. É também ele o terceiro maior artilheiro da Copa América, com 13 gols. A artilharia do Mundial de 1950, porém, não foi o suficiente. O Brasil perdeu o título mundial para o Uruguai em um Maracanã com um público de cerca de 200 mil torcedores. Como todos os integrantes daquela seleção, Ademir passou por um drama de viver a maior tristeza de sua vida. Dizia ele que ninguém falava dos seus títulos, mas só da derrota de 50. Depois daquele fatídico jogo, foi para casa, pegou uma maleta e foi embora para Itacuruçá, e lá ficou recluso por 15 dias. Ainda mandou buscar o Barbosa, o goleiro Barbosa, que vivia só com a esposa e estava mais triste ainda por ter sido acusado pelo gol do Didia. Seu último jogo pela seleção foi em 15 de março de 1953. Brasil 1-0 Uruguai, pela Copa América em Lima, no Peru. Em 1967, já fora das 4 linhas há 10 anos, Ademir voltou ao Vasco da Gama como treinador. Sua carreira como técnico foi curta, se limitou ao Vasco e não chegou nem perto de ser bem-sucedida como sua carreira de jogador. Ficou menos de um ano no comando do Vasco e, após essa experiência como técnico, se tornou comentarista esportivo. Em 1994, Ademir descobriu que tinha um câncer de medula e passou a travar uma luta contra a doença, e em 11 de maio de 1996 veio a falecer. Assim partia para a eternidade um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e mundial. E esse foi então um pequeno resumo da carreira de Ademir Marques de Menezes, grande ídolo da torcida do Vasco da Gama e de todos os brasileiros que o viram jogar. E antes de nos despedirmos, aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem depois no sininho para receber notificações e deem o seu like, ok? Continue assistindo ao canal clicando nesses links de vídeos que estão aparecendo ou vão aparecer aí. E não se esqueçam também de visitar o conteúdo do canal. Lá estão todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. Aí abaixo na descrição do vídeo está o link para o acesso ao conteúdo do canal. Cliquem lá e façam uma visita. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.